Bom, vamos lá. Iniciando aqui, primeiro podcast da Real, com o doutrinador, Treves, Sólido e o Steve. Doutrinador, membro do fórum, administrador do Fórum Homens Honrados e administrador do blog do Doutrinador. Treves, como administrador do Fórum Homens Honrados também, como fundador. Fundador. Isso. Steve, isso. moderador do fórum, e o Solid, usuário aí de longa data do fórum. E eu, Ulisses, também administrador do fórum e ex-moderador da comunidade MGHB. Bom, vamos lá? Eu? Membro de longa data, já falei. Tá. Vai. Vamos começar aqui uma pergunta meio básica, acho que é de interesse de todos, que é como vocês conheceram a Real e como foi para vocês a experiência da saída da Matrix, toda essa questão aí. Então, doutrinador, se quiser começar. Posso começar, então. Bom, foi um negócio meio automático, né? Não teve nada que me motivou a começar a buscar esse tipo de material, mas eu cheguei por um acaso no fórum, nas comunidades, e acabei encontrando uma galera que pensava a mesma coisa, né? Se não me engano, acho que eu acabei vendo um post do Silvio em algum lugar e fui pesquisar o que o cara escrevia, acabei chegando na comunidade, né? E o resto da pergunta era como sair da Matrix, isso, assim. Como foi a experiência? Bom, primeiro lugar que ninguém sai da Matrix, né? A gente nunca sai definitivamente, né? Tem que se vigiar para não acabar entrando de novo. Mas claro, a gente tem que viver nela. A gente vive nela. A gente vive nela, não tem como tu sair. Ninguém vai se matar agora, vai ver outro planeta, não dá, pô. Então, eu acabei aprendendo, eu li os livros de Nessa de NA, enfim, participei do lado do escuro um bom tempo, e a gente vai aprendendo, vai pegando, né? Claro que de início é um choque, né? O cara fica bastante complicado, né? Porra, fiz tanta merda, né? Uhum. O cara não acredita como era tão idiota, né? Tão imbecil. Pô, caraca, fiz cada imbecilidade. Mas é assim, esse sentimento é normal, com o tempo passa, só não deixar virar pra misoginia, né? Uhum. Mas é isso aí. E Treves, como é que foi aí como você conheceu a Real e... Bom, tudo começou em 2006, eu acho, final de 2006. Eu era extremamente tímido, cara totalmente beta, totalmente nerd. Eu entrava lá na comunidade de timidez e depressão, ficava lá vendo aquele bando de fracassado lá chorando. E aquilo lá, cara, aquelas comunidades lá são um câncer, cara. O cara entra lá e ele afunda mais ainda. E nessas comunidades aí tinha o Silvio, que era um dos únicos caras lúcidos de lá. Nessa época não existia Nessa porra nenhuma. Mas o Silvio já mandava umas reais lá. O Silvio já tinha algumas pessoas que começavam a perceber o que estava acontecendo, entendeu? E tudo bem, tá? Eu continuei postando nessas comunidades, até que alguém postou os livros Nessa lá. Não lembro quem, mas um cara postou lá e postou os livros dele e eu comecei a ler. Aí, igual o doutrinador falou, foi um choque, né? Os primeiros livros dele extremamente radicais. O cara... E foi a realidade na cara, né? Aí eu passei a procurei, acho que procurei no Orkut, o nome desse ali, achei o lado obscuro das mulheres, a Olon. E naquela época tinha 30 pessoas, 40 pessoas, sei lá. Não tinha ninguém. E aí comecei a discutir lá, o próprio Nessa eu postava na época. E foi mais ou menos essa época que o Silvio entrou também. E a gente começou a discutir, começamos a aprender tudo isso, né? Na época não existia o que existe hoje de conhecimento a respeito. Ninguém sabia nada. Eu estava aprendendo. Então, daí eu comecei. E como eu estava falando para vocês antes de começar a gravação, eu
mesmo depois de conhecer a Real, eu ainda me fudi muito, ainda fiz muita merda. E todas as coisas, as piores coisas que aconteceram na minha vida foi depois que conheci a comunidade. Então eu fico pensando, pô, o que aconteceria, aonde eu estaria hoje se eu não conhecesse? Né? Porque, pô, conhecendo eu já me fudi tanto, imagine sem. Mesmo sabendo, cara, mesmo sabendo o que a mulher pode fazer, pô, mesmo depois de lendo nesse arranca, você ainda é muito forte, sabe? Você ainda consegue, ainda demora para você se acostumar, ainda demora você conseguir colocar isso na sua vida, aplicar na sua vida. Interiorizar não isso, por dia. absorver. Porra, cara, o apego é muito forte, a sedução da mulher é muito forte. Então, mas aí depois de 1 ano, 2 anos, pô, aí você vai ficando calejado, né, cara? Aí você vai... E foi assim que eu conheci, e assim que... Pô, hoje eu me considero totalmente mudado. Não me apego mais, igual imbecil, e tento sempre olhar a realidade. Sempre ser cético com as coisas. Enfim. E você, Solid, como é que foi essa questão aí como é que você conheceu a Real, como é que você chegou nas comunidades e essa saída da Matrix, essa experiência aí de... Bem, eu comecei no final do ano passado, né? Eu comecei acompanhando o blog do Doutrinador, cara. Não lembro muito bem, um amigo meu me passou. E aí eu comecei acompanhando Doutrina e tal. E aí do Doutrina eu fui vendo o Silvio, e aí eu fui interessando pelos livros de Nessahan e tal. Mas foi bem na hora que eu precisava conhecer mesmo. Eu lembro que eu tava de rolo com uma menina aí, eu tava altamente deprimido, e aí caiu na hora certa, cara, porque eu já tava dependente de remédio e tal, e foi bem na hora certa mesmo. E aí acabou que o Treves lançou o fórum Homens Honrados e tal, e aí a gente foi se conhecendo melhor e tal. E aí as ideias foram misturando, né? Do fórum do Silvio, com o fórum dos Homens Honrados e tal. E aí tá aí o podcast hoje. Isso aí. E Steve, você aí? Sim. Conte aí como é que foi a sua experiência disso. Cara, assim, ó, como eu conheci a Real, foi o seguinte. Foi meio por um acaso, cara. Eu acessava aquele aglomerado de blogs, né? O Ocioso, né? E aí acabei achando um post do Silvio lá. Eu não lembro, não consigo me recordar com exatidão agora sobre o que era. Mas o tema eu lembro. Era mais ou menos algo de como lidar com um namorado, alguma coisa do tipo, assim. Eu não lembro exatamente lá. E aquilo ali me chamou a atenção. Daí eu peguei, cliquei ali e eu vi assim que a linguagem do Silvio era bem escrachada, assim. Aquilo chamava atenção, né? Tu te prende ali, naquilo ali. Então eu peguei e continuei lendo e tal, mas é aquela coisa de novato, né? Tu não consegue assim coisas assim assimilar de primeira, entendeu? Tu não consegue levar a sério de primeira, porque tu tá muito afundado na Matrix. Então, foi passando 1 semana, 2, e acompanhava o blog, né, direto, né? E daí um dia eu peguei, não, eu vou ler tudo. Daí peguei li cada postagem desde o primeiro, né? Que eu não lembro de onde quando começou, né? E eu fui assimilando aquilo melhor. Daí eu vi que tinha uma comunidade do lado que o Silvio indicava, né? A Aulon. E comecei a participar da Aulon, um outro fake, né? Não o Steve. Aí foi um processo lento, cara. Demorou meses, assim, pra eu cair na real mesmo, assim. E mesmo assim não foi totalmente. E daí devido às minhas discordâncias aí, né? Saí da Aulon. Eu fui pra Homem Babaca, negócio de Homem Babaca, que foi a convite do Gengis Khan, né? E lá permaneci até hoje, cara. E como foi a minha saída, né? É outra pergunta. A minha saída, cara, foi extremamente, assim, raivosa, sabe? Eu não posso negar aqui que eu já pensei em me tornar misógino, assim, devido à tamanha raiva que eu sentia, sabe?
Aquela coisa assim, quando tu pensa assim, tu foi enganado a vida toda, eu fui enganado a vida toda, agora como é que eu vou, tu quer se vingar, entendeu? Esse foi o meu pensamento. Aí eu conversei com os membros mais experientes, né, e tudo mais, daí o pessoal me aconselhou, li Nessahan, li o blog do Doutrina, li várias coisas assim, e aquilo foi como dizer assim, me clareando umas ideias, né, cara, e eu fui ficando mais calmo, e daí a minha saída real mesmo, que eu considero assim, foi quando eu comecei a aplicar os conhecimentos da real na lida com mulher. E quando eu pensei isso pra mim, poxa, eu tenho um foco pra mim. E o foco pra mim foi o desapego. Eu estudei extremamente o desapego, até o ponto que eu cheguei na namorada, na guria que eu tava na época, e terminei com ela com uma facilidade extrema, se comparar com as outras namoradas que eu tive, que foi uma choradeira, aquela coisa toda, né? E esse foi meu marco zero da real, que eu considero assim, cara, que esse foi o ponto que eu pensei pra mim, pô, eu tô na real agora, entendeu? Mais ou menos isso aí, cara, bem resumido, assim. Doutrina aí, você que mantém um blog sobre o assunto, você que conhece aí a real, acho que mais antigo aí, todo mundo. Quais as principais dicas que você dá para quem está nesse momento aí? O cara chegou aos livros, mas tá com essa cabeça aí meio problemática, tá pensando nas coisas assim, tá tudo meio confuso ainda. Quais as dicas assim que você dá para esse momento inicial assim? A dica inicial que eu dou é seja ocupado, né? O cara não adianta querer chegar e achar que vai mudar de uma hora para outra, vestir uma máscara e sair por aí dizendo que agora é outra pessoa. Isso não existe. O cara tem que se transformar, tem que mudar a sua rotina, né? Então é uma verdadeira transformação. O cara tem que aprender a ser uma pessoa diferente do que ele era. Então não adianta chegar, eu leio isso, eu leio aquilo, agora eu vou fazer isso, vou virar um cara estúpido, vou virar, enfim, um canalha. Não, isso não existe. Eu queria fazer desculpa, doutrina, pode falar. Não, manda ver, hein? Não, assim, ó, eu queria fazer um comentário em cima desse do doutrinador, que é bem interessante também, que eu não sei se foi até o próprio doutrinador que eu li ou foi outra pessoa, esse negócio de eu se ocupar, né, cara? Eu vou dizer assim que eu era um vagabundo, mas eu era um desocupado, entre aspas, eu trabalhava, sempre trabalhei. Só que o que acontece é o seguinte, só trabalhar não adianta. Eu peguei e fui viver a vida, fui fazer um curso, uma arte marcial, estudar guitarra, sabe, ler mais. E quando tu tá com a cabeça ocupada, cara, tu não tem tempo pra bobagem, incrível isso aí. É verdade, cara. Cabeça vazia é a oficina do demônio, né? Já dizem. Exatamente, cara. Eu particularmente deixo esse conselho por experiência própria, né, cara? É isso aí. Com certeza. E uma coisa também que é verdade é que nós só somos felizes quando estamos distraídos, né, cara? Exatamente, cara. Quando você tá sem nada, puta, começa a bater aquela... E se ocupar, cara, que eu penso assim, não é se ocupar fazendo coisa inútil, né, cara? O que eu digo com coisa inútil? Ir em balada. Os caras pensam, vou me ocupar indo em balada. Não, sei não, cara. Ocupar fazendo uma coisa produtiva, que vai te edificar, né, cara? Com certeza. É isso aí. Estudar, fazer alguma coisa, crescer. Uma academia, arte marcial, é essencial. Com certeza. O cara ganha autoconfiança. Importante. Necessário. Dá disposição também, né, cara? Eu tô meio sem fazer exercício agora. Eu não sei meu trabalho braçal, mas dá disposição, sua disposição melhora muito. Você faz uma academia, alguma coisa assim. E sem contar que com isso as suas chances diante das mulheres aumentam do que você ficar parado e tal, não se ocupa com nada e tal. Teu círculo social aumenta mais, né, cara? E como vocês veem a questão do casamento nos dias de hoje? Quem começa? É complicado. Bom, o que eu acho é o seguinte, como eu falei no fórum já, o casamento não existe se não for nos moldes tradicionais. Por exemplo,
Não adianta querer casar com mulher moderna, entendeu? Que tem sua carreira, mulher de carreira, que tem... Pô, eu já vi um cara falando lá no fórum, pra você se proteger da pensão, você tem que casar com uma mulher que ganha bem. Pô, então primeiro que a única utilidade de um casamento é ter filhos, cara. Sem ter filhos, maior utilidade, né, cara? é a única. Porque, velho, você vai casar pra quê? Se não for pra isso. Nem dos filhos, é a questão da família, né? A questão da unidade. Com certeza. Claro, é uma família, pô. Você ter filhos e formar uma família. Sem isso, não existe casamento. Não tem lógica nenhuma casamento. A mulher, pô, você vai casar pra o quê? Pra ter sexo garantido? Você não vai ter. Casamento, o sexo acaba. Isso todo mundo sabe, cara. Casamento é um sacrifício que você faz pra ter filhos. Então, para você ter filhos, para eles terem uma criação decente, a mulher tem que cuidar, entendeu? Não pode, ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, pô, enquanto você trabalha. Não existe isso, casar com uma mulher que trabalha, pô, vai deixar seu filho com uma babá escrota lá numa creche. Que educação que ele vai ter? Então, eu acho que é muito difícil encontrar uma mulher que vá casar nesses moldes tradicionais, hoje em dia. Então, casamento hoje em dia é complicado, não é fácil. Agora, se vale o sacrifício para ter um filho, eu acho que vale, entendeu? É muito fácil você falar, você com 20 anos falar, não vou casar nunca. É mentira. Daqui 10 anos você vai pensar diferente. Desde que você... É coisa de moleque. É coisa de moleque falar isso. Daqui 10 anos você vai pensar diferente. Eu asseguro isso. Não dá para prever o que você vai pensar daqui 5, 10 anos. Quando você tem 20 anos é fácil falar que não vai casar nunca, não vai ter filho. Mas depois começa a bater essa vontade. Então, é complicado. Natural. Agora não pode ser otário, né? E essa questão, além do casamento, a questão desses relacionamentos hoje com relacionamentos relâmpagos, relacionamentos rápidos, assim, essa questão desse aumento da promiscuidade, essa desvalorização, né? Também é um assunto relevante, assim. Não tem muito o que falar, né, disso. Isso aí é um reflexo da falta de responsabilidade, né? Então a gente vive num lugar muito irresponsável. O cara vai comprar uma lata de feijão no mercado, o cara olha a validade, olha se não está amassada. Mas quando vai ter um relacionamento, o cara fica cego. Não analisa, não avalia as consequências do que ele faz. Então aí não vai dar certo mesmo, pô. Depois não adianta vir chorar. Né? É verdade. Agora o cara tem que ver onde tá botando o teu pé. E aí é que entra a questão dos livros, né? Que NA fala a paixão, que o cara fica cego. Então o homem perde a natureza dele, que é a racionalidade. Então quando o cara é racional, ele analisa os prós e os contras. Agora, porra, se o cara tá cego, como é que ele vai analisar alguma coisa? Não vai analisar nada, vai se ferrar. É verdade. Aí impõe tudo isso num saco e diz que não vai dar certo, que relacionamento não dá certo. Claro que dá certo. O que vai dar ou não é a questão de você avaliar onde você está entrando e como você vai lidar durante esse processo. Agora, enfiar tudo num saco só e dizer que não funciona, não tem sentido, não faz sentido. Bom, pode até não funcionar, mas quebrar uma cara, mas você não vai morrer também, entendeu? Por exemplo, o que é dinheiro? Avalia, pô. Onde você tá botando o teu pé, avalia. Com certeza. Agora, se não adianta o cara ser iludido, naquela ilusão, querer analisar alguma coisa que ele não vai conseguir. Não tem... Os olhos dele não estão abertos para isso. E isso vale para os dois lados, né? Por exemplo, um cara que é muito apaixonado, tanto pro cara que é misógino, né? O cara tem que ter a cabeça aberta para poder analisar cada situação. São dois extremos, né? Pra que dois extremos? Você não vai nem ser cego, se dois são cegos. Um tapado, um imbecil, nem vai ser um retardado que misógino, né? Tem que manter... Começa a odiar, acha que não vai nem mais falar com ninguém. Isso é... O cara vai ficar enfiado no porão agora? Escuro lá jogando The Sims, o Second Life. Tem que manter um... Tem que viver. Tem que enfrentar a dificuldade de frente.
Ou você não é. O cara é homem e o cara não é homem, porra. É verdade. Mantém meio que que eu chamo de o caminho do meio da real, né, cara? Não é nem misógino, não é nem um bobalhão apaixonado, né, cara? Eu acho que seria o ideal. É manter a sua mente, né? Ter a racionalidade. Isso, ser racional, sempre racional. Aproveitando essa questão aí do casamento, do não casamento, como é que vocês veem essa questão aí das baladas, das baladeiras, dessa galera aí que vive para um tipo de festa noturna, onde rola de tudo e resumo aí, como é que vocês veem esse tipo de coisa? Buscando autoafirmação. Com certeza. Não sei, é uma ilusão, né, cara? É uma ilusão. Balada é uma farsa. Para o homem, balada é uma farsa. O cara vai lá fazer o quê? Quer enganar quem? Ninguém pega ninguém em balada. Pô. Cada uma minoria pega. Cada um tem a sua função, né, cara? Os fracassados medianos vão lá para sustentar, né? É uma indústria. É uma indústria, cada um com a sua função, né, cara? Preço abusivo, música alta, não dá pra ouvir bosta nenhuma, música ruim, e quem mais mulheres te humilhando. Exatamente. Isso que eu acho engraçado, cara. Puta, isso que eu acho engraçado. O cara, o que eu vou falar? Como é que eu vou conversar? Como que tu vai conversar num lugar que tem uma música alta que não consegue exatamente. Ouvir, cara? Quer saber o quê, pô? Eu sei por experiência própria, cara. Experiência própria, isso aí. Tem que falar. Balada não tem que falar. Não existe nada lá dentro. Não tem conteúdo. O cara quer agregar conteúdo num lugar que é totalmente fútil. O cara entra em fórum aí. O cara entra em fórum de sedução. Não, o que falar pra mulher? Você vai falar o que na balada? O que ela vai ouvir? Pô, não tem o que falar, não tem. Até abre brecha pra a questão desses puazeiros profissionais aí, esses caras que vivem pra números. Não é dinheiro, cara. Charlatão, velho. Charlatanismo, cara. O cara usa uma necessidade, uma fraqueza de alguém pra ganhar dinheiro em cima disso. Com certeza. Uma coisa é você ajudar, você usar um conhecimento que você tem pra ajudar uma pessoa. Outra coisa é você explorar alguém, né? Explorar essa fraqueza da pessoa e ganhar dinheiro em cima disso. E é um negócio meio dúbio, porque não é certo, né? Não é 100% de certeza. Aí não dá certo pro cara e vai falar que o problema é dele. O problema é teu, que você é isso, que você é aquilo. E sabe o que eu odeio em balada, cara? Balada é igual as roupas do imperador. Não sei se vocês já ouviram essa história. Nunca ouviu? Não. As roupas do imperador é assim. O imperador, ele contratou lá um alfaiate. Ele mandou fazer uma... eu não lembro agora, mas o alfaiate ele fez ele inventou mentiu pro imperador, falou assim, eu fiz essa roupa aqui invisível, e só as pessoas honradas, só as pessoas honestas vão ver essa roupa, entendeu? Daí todo mundo via o imperador lá, pelado na rua, e ninguém falava nada. Até que uma criança chegou e falou, o imperador tá pelado. Aí todo mundo começou a rir e falou, tá pelado mesmo, se fudeu. Aí o cara se fudeu. Então a balada é mais ou menos a mesma coisa. A balada é o imperador, entendeu? Ninguém quer falar que ele tá pelado. A balada é uma farsa, só que ninguém quer admitir. Ninguém quer falar, eu não peguei ninguém na balada. O cara vai lá na balada, se fode, depois fala, a balada tava uma merda, só tinha homem. A balada tava uma boa. Não tinha homem. Tinha um monte de mulheres. Só tem tinha centenas de mulheres lá. Só que você não pegou ninguém, caralho. Pô, difícil admitir isso. Merda. Isso simplesmente. Daí um cara começa a falar, por exemplo, o Silvio falou lá, daí todo mundo concorda. O Silvio falou, meteu já a real sobre baladas, e todo mundo concorda, é o cara que se identifica. Sobre a questão da balada, cara, queria deixar um relato curto aí pra ilustrar bem, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte, cara. Eu lembro até hoje de uma ex-colega minha de aula, né? E ela me convidou pra ir nesses bailes de interior, que não deixa de ser balada também. E eu lembro até hoje, cara, que ela me seduziu e eu fui um babaca também, obviamente. E eu paguei a entrada dela, cara. Uma coisa muito ridícula, assim, entendeu? Paguei a cerveja dela. Sim, banquei, sabe? Só que daí eu disse assim, e aí, vamos ali pro canto conversar? Não, eu quero dançar. E eu sou um merda pra dançar. Até hoje não sei dançar, entendeu?
Eu também não. E nem quero, é uma merda. Não posso Pra que eu Pra vou que querer dançar? saber dançar, porra? Pois é, daí. Qual a utilidade de dançar? Pois é, Não daí. tem, né? Só se eu- aparecer. Qual É, merda. Ah, se E fuder. daí aconteceu o seguinte, ó. Eu arrisquei uns passos, cara, muito ridículo, assim. Nossa, eu também, cara. Eu já fiz Dá isso. vergonha. Nossa. Nossa, me senti sei lá, um idiota, né? Enfim. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu pisei um monte no pé dela, né? E ela desistiu. Olhando pro chão. E, Você e, já eu- Eu já e- fiz isso também. e ela olhou assim pra mim, olha, eu acho melhor tu sentar ali e eu vou dar uma volta aí e a gente já conversa. Aí eu senti a morte, né, cara? Nossa. Cara, Vou te dizer assim. Humilhação, velho. Não, daí só deixa eu terminar aqui. Aí olha só. Manda ver. Daí ela demorou, né, cara? Ficou umas 2 horas sem aparecer. Foda-se, né? Fui lá na rua, esperei. E naquele dia tava chovendo. E ela voltou toda ensopada, cara. E eu pensei assim, puta que pariu, o que essa guria fez, né, cara? Tá. Daí eu tava de visita na casa dela, né? Miguxão total, né? nossa. Tava de visita na casa dela e ela não falou nada, né? Ficou aquele silêncio. No outro dia eu vim embora. Chegando na aula, cara, eu vi elas comentando assim, e aí, como é que foi? Foi no matinho, na chuva. Qual era o tamanho? Daí, enfim, Cara. Nossa. comentaram, Banca esse relato, hein? não, comentaram do meu lado, e eu não quis escutar nada, mas o que eu ia Nossa. fazer? Eu ia sair da sala de aula, entendeu? Aí isso faz, sei lá. Imagina a mente do cara quando. Cara, eu ouve isso. fiquei perturbado. É a questão do miguxo mesmo, né? Da muleta emocional. O cara só serve pra... Puxo total, cara. E mangina, sei lá, tudo que é Pior que merda. eles não têm nenhum remorso em fazer isso, né, cara? Não, elas não tem, cara. Tem, isso é divertido pra elas. Cara, Isso cara. É sádico mesmo, o bagulho. Sádico, bastante sádico. isso pra não contar outras coisas que aconteceram depois, mas pra não fugir do foco da balada, fica por isso aí mesmo, cara. Fica esse relato pra ilustrar bem aí. Interessante. Não, eu já me fudi muito embalada também, cara. Já aconteceu mais ou menos igual você, já tentei dançar igual um retardado. Porra. Já fiz muita Mas tá- besteira, já gastei um monte em balada. Ih, cara, pra lá gastar em balada é. Doideira. Já. Nossa, daí eu ia na balada, bebia um monte, ficava deprimido. Ficava lá em algum canto. Porra, que lixo, cara, que lixo. Põe na E ponta do lápis tava quando com você cabeça. gasta com isso. Gasta bastante, cara. Quem gosta, põe na ponta do lápis. É verdade, eu não Joga gastei dinheiro muito. fora, pô. Eu não gastei muito porque eu nunca gostei, mas quantos caras aí. Pô, eu conheço cara que gasta R$100 por semana, cara. Imagina. Também. E o cara, pô, ele. Não é toda vez que ele vai ficar com uma mulher lá, entendeu? Ele fica nessa ilusão. Ele fica, hoje eu vou encontrar uma mulher. Pior é os que vão em micareta. Nossa. Nossa, gente. Não tem pior que isso. Isso aí é ridículo, né? Tem que falar, não tem. Quando é pobre, suado, se beijando, aquela A orgia careta chega lá. a ser até pior, né, nesse caso. Chega a ser até mais zoado até do que... Um colega meu foi na segunda micareta do mês. Pagou acho que R$200 no total. Em Cabo Frio, no interior do Rio, tem uma chamada Cabo Folia, né? O abadá você paga aí brincando R$300, R$400. Ô, louco. É realmente bem caro. Tipo, pra ouvir música... Tem mais caros ainda, eu acho. Tem mais caros, tem. Pô, Tem de 1.000, né? for pro camarote, você paga muito mais, entendeu? E o cara vai lá, ele beija 50 mulheres. O que o cara ganhou? Que a vida dele mudou com uma isso? doença. Não é? Pegou herpes. Pega uma herpes. Bem pegada ainda. E volta se achando o máximo, né, velho? Nossa, pra inflar ego, sei lá, porra. Autoafirmação. Alta afirmação, resumiu bem, cara. Uma palavra só. Meu Deus, os caras se humilham por beijinho lá, dá um monte de beijinho em mulher. Isso é deprimente, cara. Hoje em dia ser homem é isso, né? Exatamente. Tu vê como anda a imagem do homem, né? Parece que ser homem é pegar mulher, beijar, sair em micareta, quanto que você pegou. Vá merda, porra. Ser homem não é isso. Eu tenho uma definição que é... Um homem tem que ser um cara honrado,
Entendeu? Um cara responsável, que cuida principalmente de si, do seu valor, né? Daquilo que ele vai fazer pro seu futuro. E o resto é consequência, meu amigo. O resto é consequência. Agora você priorizar, achar que ser homem é o cara que sai com não sei quantas mulheres, que faz isso, faz aquilo, isso é mentira, ridículo. E com esse número com essa promiscuidade alta aí, gera filhos indesejados e toca aí no outro assunto. A sociedade vai pra merda. Que é a questão do aborto. Como é que vocês veem essa questão assim do aborto? Essa tentativa de legalizar para poder ter como um controle populacional assim, em caso extremo, visto que o governo não consegue mais dar conta de tanto filho fora de planejamento. É que na verdade o governo não sei, o governo não vê a questão do aborto assim, o governo vê vamos explicar assim, porque com a população reduzida fica melhor de controlar, cara. Eu vejo assim, né? E fica menos coisas para eles pagarem no futuro, né, cara? Menos previdência, enfim, essas coisas. Mas tem que ver qual é o argumento, né? Sim. Qual é o argumento do aborto? É o direito da mulher? Bom, em primeiro lugar não é, porque não é uma extensão do corpo dela, o filho. Olha, uma coisa que eu estava pensando hoje é que, por exemplo, o aborto, todo mundo sabe que é assassinato. Se não fosse assassinato, não precisaria justificar, entendeu? Agora, os caras que são a favor do aborto, eles sempre tem uma justificativa. Mas cada hora é uma. O direito da mulher. Uma hora é o direito da mulher, outra hora é a população que, sem planejamento, vai nascer um bandido. O negócio é o seguinte, ó. Eu acho que tu se lembra, não sei se... Bom, não seria muito legal citar nomes aqui. Mas na UOL uma vez teve um cara que falou que crime contra a vida é diferente de assassinato. E aborto seria crime contra a vida. Olha o tamanho do ridículo, né, cara? Bom, é uma coisa, porra. Nossa, O cara é moderador de uma coisa. Não, o cara é moderador tá me chamando de idiota, mano. Não, como o cara é moderador de uma comunidade como o UOL, né, cara? São esses caras que queimam o filme do movimento. Fora certeza, isso. cara, certeza. Aquilo lá eu fiquei de cara, assim. Peguei que eu argumentar isso, né? Aí, primeiro que é uma imbecilidade, né? Porque vai ser um bandido. Em primeiro lugar, ninguém sabe o futuro. E se porque é pobre, não vai ter condição de cuidar da criança, então é bom legalizar o aborto. Então vai poder sair matando criança pobre aí a rodo. Porque não tem condição, também futuramente vai ser bandido, pô. Então não tem como você legalizar o aborto sobre esse argumento sem você estar justificando também sair por aí matando criança, porque futuramente pode ser um bandido. É um bagulho hipotético, não tem como legalizar isso, é ridículo. Com certeza. Olha, cara, dá até raiva falar disso, porque é um negócio muito idiota, né? Mas vocês têm uma exceção quanto ao aborto, assim, cara? No caso, ser estupro ou coisa assim? Tem que ver, cara, porque também é uma minoria, né? Você não pode criar uma lei por um caso... Pô, quantos casos existem? Eu acho que o aborto já é legalizado em casos de estupro no Brasil. Sim, já é. Não, anencefalia, sim, efeitos congênitos, alguns, enfim. Olha, anencefalia, efeitos congênitos, eu não sei de biologia o suficiente para comentar sobre isso. Eu sei que um vídeo postaram lá do Andrea Bocelli, aquele pianista lá, que ele era para ser abortado por má formação. Pois é, tá aí, ele não foi, e tá aí, entendeu? Tem lá, ele é cego, só que... mas cegueira também não, né, pô? Não é... Não, mas eu sei, mas... Porque nasceu cego, pô? Não, mas não dá pra saber, né? Por exemplo, eu acho que eles não sabiam que ele ia ser cego. É má formação, mas não sabiam qual... Eu sou contra. É muita questão também de Agora... desculpa, né? Porque você vê aí casos de, tem a má formação, mesmo assim a mãe opta em manter a gravidez até o final, entendeu? Então não é uma questão que a família quer o aborto. Não tem isso. Uma formação é um caso muito raro. Não tem como você criar uma lei toda, tipo, você vai manter a lei pela regra ou pela exceção, entendeu? A regra é o que? O cara, por irresponsabilidade, acontece e quer ter esse aborto como uma coisa para apoiar, entendeu? Para poder manter esse nível. E se legalizar, vai ser
Vai ser gente abortando a torta direita, vai ser terrível. Não, mas eu acho que a gente tá falando disso, mas o que o pessoal aí quer não é isso não. Eles não estão preocupados com formação, com isso. É justificar a sacanagem, entendeu? É o cara não ter responsabilidade. Hoje em dia, que a gente falou no começo aqui do podcast, é um mundo irresponsável. Então ninguém quer saber de responsabilidade. Pô. Tem método contraceptivo? Pra que você precisa se preocupar com aborto? Se você tem um filho indesejado é porque você não se preparou, não planejou e foi responsável. Simplesmente, cada um que arque com as responsabilidades dos seus atos. Você tá entendendo? Então não adianta querer. O que eles querem é legalizar a sacanagem e a responsabilidade. Então não adianta nem a gente perder, né? Tempo argumentando, porque Concordo. é um negócio que já nasce morto, entendeu? Resumidamente, Não colocar seria, resumidamente seria isso aí mesmo, cara. Bem Não tem o que explicado. falar. E a gente já tá chegando aí já nos 30 minutos já de podcast, acho que a gente já pode dar uma mensagem final aí para encerrar. O que cada um gostaria de passar uma mensagem para quem tá ouvindo e se despedir aí da galera. Bom, eu gostaria de falar que cada um tem hoje uma opção, né? Cada pessoa que ouviu hoje, cada homem que ouviu hoje o que nós falamos tem uma opção. Continuar aquilo que ele acredita, que é aquilo que é o correto, ou continuar fazendo merda. Então cada um, se você quer ser imbecil, a culpa é sua. A responsabilidade é sua, né? Mas o que nós estamos tentando fazer aqui é orientar estes homens para que possam ser homens exceções, né? Reservas morais, como diria o Borghetti, para que possam contribuir com a sociedade, serem homens corretos, serem homens honrados, por mais que seja desvantajoso, né? Então, meu recado é esse. Você tem uma vida nas suas mãos, uma grande oportunidade para você mostrar que não é Maria vai com as outras, né? Você pode fazer a diferença. Então, o que me entristece mesmo é ver um bando de idiota hoje achando que ser homem é sair pra festinha, é ter moral com os amigos, né? Ah, porque eu tenho 30 amigos. Dane-se que você tem 30 amigos. Você ficar na merda não sobra um, rapaz. Então, o que é masculinidade, o que é a honra? É você fazer algo pela sociedade e ter os seus valores. É isso que você tem que se preocupar. O resto, meu amigo, o resto é merda. O resto não se preocupa que vem automaticamente com o tempo. É isso aí. Valeu a todos. Um grande abraço. Estamos aí na próxima. E aí, Treves, qual é a sua mensagem aí pra galera do fórum? Ah, cara, é complicado. É o que o doutrinador falou. Eu acho que você tem que ser correto. Você é um cara que tem seus ideais. E acho que a principal qualidade que alguém possa ser é saber reconhecer seus erros. O cara que sabe reconhecer seus erros, que não é vitimista, que assume a responsabilidade dos seus atos. Acho que isso é o principal. É você tentar melhorar sempre, estar com a mente aberta, não ser teimoso, você poder mudar sua opinião, poder estar aberto a novas ideias. Enfim, acho isso. E é isso aí, como diria lá o Walter White, na série Breaking Bad, vocês assistem, é muito boa. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, então nunca é tarde para você mudar, você passar a ser outro homem, passar a cultivar a honra, a honestidade, enfim. E deixar de ser um escravo aí, um otário. Verme, paspalho. Enfim. E aí, Solid, você Só aí que isso. está acompanhando aí há pouco tempo, relativamente, nas comunidades, o que você está achando aí? Ok, ele pediu aqui passar aqui pro Steve. E aí, Steve, qual a sua mensagem? Assim, ó. Pra começar, cara, eu gostaria de parafrasear uma pessoa bem influente aí, que seria o Mal Milde, cara. Ele falou assim o seguinte uma vez, ó, que todo homem deve ser um guardião da moral, né, cara? Foi mais ou menos isso aí que ele falou, bem próximo disso. Então, eu considero isso aí, cara, o mais importante na vida de um homem, cara. Por quê? Porque assim
tu vai estar pelo menos prolongando a vida do Ocidente, cara, enquanto ele ainda tem honra, né? Porque pelo jeito que vão as coisas, né, cara, a tendência é só piorar, né? Então pelo menos a gente vai mantendo assim com alguma esperança de melhorar, né, cara? Enfim, acho que o Doutrina e o Travis já falaram muito aí, né, cara, do que eu queria dizer, né? Então seria basicamente essa mensagem que eu queria deixar, então, cara. Eu queria aí, para finalizar, então, desejar então uma boa noite pro pessoal que vai estar escutando, né? Daqui a pouco, né? E um forte abraço aí, pessoal aí. Valeu. Falou, então. Solid já tá de volta? Tô. Então, voltou aí como membro. Dê sua opinião sobre a gente fechar aí o nosso podcast. É o que o doutrinador falou aí, né, velho? É tipo, focar no social, né, velho? O resto vem automaticamente. Pareceu até político falando, focar no social. Que isso, pô? Não me ofende não, velho. Uma merda, pô. Não, então deixa eu mudar aqui então. É isso aí. Se Valeu, eu sou então, beleza. político. Terminamos aqui o primeiro podcast. Outros virão. Então é isso aí, galera. Até. Até. Falou. 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 Falou.